invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Esse, o primeiro que a gente grava com a equipe completa aqui em 2022, voltando de férias. E vamos continuar aquela série que a gente vinha conversando lá no final do mês passado sobre o futuro do trabalho. Nós tivemos já um episódio sobre isso, onde a gente introduziu o assunto, eu e o Raul. O link tá aí embaixo nos detalhes aí do episódio. E hoje a gente continua com esse tema. Hoje nós estamos aqui, então, como eu disse, com a bancada completa, o meu amigo mais moreno dessa bancada, Raul Almeida. Olá, meu bronzeado do escritório tá bem em dia, né? Bronzeado de escritório. Tá brilha na luz. A nossa mais nova nordestina de plantão, Vanessa Carvalho. Oi, pessoal. Agora não mais morena, mas menos branca. E o mais novo feliz proprietário de uma Lamborghini, Caleb Lua. Zum, brum. Ah lá, tá lá atrás, ó. Tá bonito, hein, Caleb? Ficou bonitão ficou legal, montado, ó. valeu. E o mais legal é que a gente pôde acompanhar a chegada dessa Lamborghini ao mundo, né? É o Quanto processo. tempo demorou pra montar? Eu vi os Foi mais de 10 horas, assim. É que eu não fiz na pressa, tá bom? Não fiz na Eu pressa. ganhei um de aniversário, cheguei É. aqui, pelo menos. Vamos ver. Vai derrubar o computador aí. Ganhei de presente de aniversário dos meninos, aquele Ai, negócio. que legal, do Super O Mario. que é isso aí? É. Ah, que legal. bonitinho. É A um gente tem leque. que explicar pro povo que tá ouvindo a gente do que a gente tá Isso. falando, pessoal. Nossa, pessoal, pra que vocês entendam, o Caleb, ele acabou de montar um Lamborghini Lego e eu ganhei uma fase do Mario do Lego. Assim. Do Mario Só que eu Bros. preciso comprar Lindíssimo. a fase inicial porque não vem o Mario, tá transparente. Aí você pode me falar que comprar o muito outro. bom, Pra muito começar bom. o ano com prejuízo. Venda casada. É. Nós vamos hoje continuar, como eu disse, o assunto do futuro do trabalho, e a gente já tinha introduzido lá no episódio anterior que a gente ia falar sobre gender gap. A gente já tem até alguns episódios sobre esse tema, vocês podem procurar aí no feed de vocês, mas hoje a gente quer falar um pouco sobre essa visão do gender gap, olhando para o futuro do trabalho, como que vai ser no futuro essa relação de gêneros dentro das empresas. Acho que vale a pena, Raul, começar explicando o que é esse tal de gender gap que a gente fala tanto, né? Muita gente tá ouvindo aqui, e o seu Valdemar lá da padaria, talvez ele não saiba muito bem o que é um gender gap. Explica pra gente. Essa disparidade de pagamentos, né, e de recompensas entre os gêneros, assim, de forma curta e grossa, pra falar. É a diferença em que um homem e uma mulher ganham pro seu Valdemar, né? Essa é a diferença. Uhum. Mas aqui nós também temos que entender que dentro do espectro de gênero nós temos muitos outros gêneros também hoje em dia, né? E isso aborda vários outros desses espectros também, mas eu acho que realmente uma análise que a Gallup sempre fez foi realmente essa análise das mulheres em cargos de liderança e a diferença do dinheiro mesmo, da compensação financeira, né, que elas têm comparado com os homens que estão em posições muito similares. Mas aqui também a gente também não está falando de compensação financeira, ali também equilíbrio entre vida pessoal e vida de trabalho também, que a gente sabe, né, é super importante, a gente já viu isso várias vezes e é super engraçado, né, que nessa etapa de discutir diversidade, inclusão e falar desse gender gap, né, dessa diferença, né, entre gêneros e a compensação, seja de horas ou de financeira, é super importante, né? Eu passei por episódios até na minha vida pessoal, assim, não por ser LGBT, mas também por questões de pronome também, é super interessante isso, né? Que até essas tratativas estão impactando um pouco também nessa realidade, mas é muito mais essa disparidade mesmo, né? Essa diferença entre pessoas que têm o mesmo cargo, mas ocupam gêneros diferentes. Vocês sabem dizer se existe uma relação entre essa disparidade para cargos mais baixos e cargos mais altos? O que eu tô dizendo é o seguinte, será que homens e mulheres, sei lá, balconistas, a diferença é menor do que um homem ou uma mulher CEO de uma empresa? Ou não tem nada a ver? Vocês têm alguma informação disso? Não, né? Não tenho, mas eu acho que é uma boa discussão também, porque essa diferença, pelo que eu li em algum artigo da Gallup, ela se acentua mais nesses cargos executivos, tá? Aí tem a diferença muito maior ali. Eu tô perguntando isso porque de repente o cara que tá ouvindo a gente agora pode pensar assim, não, mas na minha empresa não tem uma diferença de remuneração, mas é que às vezes na empresa
dessa pessoa que tá ouvindo, se forem cargos mais baixos ou mais operacionais, ou alguma coisa do tipo, a diferença até pode ser menor mesmo, né? Ou quase não existir. Ou né? quase não existir. O que não tira todo aquele outro lance que você tava dizendo, das responsabilidades, né? Ontem eu tava lavando louça aqui em casa, e aí a minha esposa tava no escritório dela, pediu pra eu fazer alguma coisa, não lembro o quê, e eu brincando falei assim, comecei a reclamar, né? De lá, pô, calma, eu tenho que fazer tudo nessa casa. Além de eu cuidar da casa, de ter que deixar o meu cabelo, minhas unhas lindas, eu ainda tenho que fazer tudo isso, não sei o quê. Aí meu filho tava na sala e falou, papai, que cabelo, né? Que cabelo que você tem pra cuidar? Então, uma piada, mas dizendo o seguinte, pra mulheres isso é verdade, né? Tem muita casa que a mulher, além de trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do bichinho de estimação, tem que, etc. Ainda ganha menos, né? E se tem alguém aqui que a gente pode checar se já passou de verdade por isso, já sentiu isso na pele, é a Van, que é a nossa única mulher. Cis, né? Cis, exatamente. Não sei se tanto cis assim, mas... Não tanto cis, mas você já passou por isso? Já sentiu isso em algum trabalho? Já sentiu isso na pele? Primeiro eu vou invocar uma coisa aqui, tá? Que eu acho que a coisa que mais me faz sentir isso, que mais me dói nesse assunto, é o fato de que as pessoas acham que isso não existe. Entendeu? Essa é a coisa que mais me dói. Uma vez eu tava conversando com uma pessoa muito próxima, muito querida, uma pessoa boa, uma pessoa muito legal, mas na conversa esse assunto surgiu, tipo assim, uma notícia, a gente tava conversando algo, sei lá, tinha surgido uma notícia a respeito desse assunto. Aí a pessoa falou, não, mas isso daí é tipo intriga da oposição, sabe? Isso não existe. Eu falei, nossa, mas claro que existe e tal, são tantos dados que a gente tem, que abastecem, que mostram. E a pessoa realmente acredita que são dados que são inventados, ela realmente acredita. E aquilo me fez me sentir muito mal, porque eu tenho dificuldade, tô contando aqui em público, né? Eu tenho dificuldade numa situação dessa, de trazer os fatos e que eu quero tanto ampliar a visão dessa pessoa, mas sem parecer muito chata, militante, louca, sabe, essas coisas. Então isso, na verdade, é o que me faz mais mal. O fato de que as pessoas acham que não existe. Agora, eu já senti isso? Sim, eu já senti em algumas coisas muito... O sonho de valsa é o sonho de que não existe? É o sonho de valsa de que não existe. Opa, um pacote de sonho de valsa. Mas vamos lá. Eu já passei por isso? Sim, já passei em algumas vezes em que eu vi acontecer, mas eu fico me perguntando quantas vezes eu passei por situações assim sem que eu visse acontecer, sem que eu soubesse o que estava acontecendo, né? Então, por exemplo, e vou citar um caso simples. Poxa, eu sou contratada assim ou não para fazer um trabalho, eu não sou remunerada, eu não sou uma funcionária CLT numa empresa. Eu tenho uma empresa, mas posso ser contratada assim ou não para um trabalho. E algumas vezes eu sei que aconteceu de eu não ser contratada porque eu era uma mulher e um homem foi contratado para fazer o mesmo trabalho e não foi por outra razão a não ser pelo fato dele ser um homem cis, branco, todas aquelas características, sabe? Assim, um cara alto, forte. Não são muito altas hoje, né? Então assim, eu sei nitidamente que nessa situação isso aconteceu. Mas o que mais pega é quantas vezes eu não fui, mas não sei que não fui por isso, entendeu? Isso, eu já entrei quase em parafuso pensando nisso, sabe? Bom, enfim, não vou me vitimizar aqui, mas e também não é essa a gente intenção. fica meio assim Acho mesmo. que não é essa intenção, né? Como você me convidou, né, Roy, pra colocar, puxa, posso mostrar? Posso dizer sim o que aconteceu comigo. Então me sinto assim, eu sinto que existe, não me vitimizo por isso, eu não tô deixando de trabalhar e de buscar coisas e felizmente tem um sem número de pessoas que querem e que contratam e que não avaliam por aí. Mas existe sim essa distinção, ela é real. Mas a minha preocupação, quando eu coloquei, é que se eu não tomar cuidado, começo a me vitimizar por N motivos, então eu não gosto nem de pensar, mas algumas vezes que eu comecei a pensar sobre isso, que trabalhos eu deixei de ganhar por algum motivo, eu começo a ficar mal, né? E imagina isso porque eu sou homem, né? Imagina você, se começar a pensar nisso, é ruim mesmo, a gente acaba às vezes entrando em parafuso. E esse lance que você comentou de, às vezes a pessoa não acreditar que tem, a gente tem que fazer um episódio depois sobre o filme Não Olhe Para Cima. Sim. Esse eu vi, então esse dá pra fazer. Esse dá pra participar. Esse eu também consigo.
Porque é óbvio que não tá falando disso, mas é muito interessante como algumas pessoas decidem não acreditar em algumas coisas, né? Tá falando exatamente disso. Tem realmente aquela parte em que se a gente fosse abordar um dos temas principais deste filme, é o gender gap, que no fim das contas... Boa, verdade. Quem era o... DiCaprio sai ganhando na história. Né, como é que é? Eu não sei qual era o termo que ele usava, que era scientist I would like to fuck, or something. É o astrônomo that I love to F. É o Eilf. Então, exatamente. E quem saiu de ela vira meme, né? Porque é aquela coisa mais fácil de acontecer no mundo, que é a mulher passar de louca, né? É a coisa mais fácil de acontecer no mundo. Não, isso aí a gente pode invocar, e as pessoas que são mais estudiosas aí do assunto vão trazer quantas vezes a mulher é associada ao termo louca. Ela é louca e tal. E quanto que existe de luta contra o uso desse termo hoje para associar a uma mulher. Isso já matou muitas mulheres, né? As bruxas e tal. Isso, que eram, as mulheres eram vistas como bruxas. As histéricas. Era muito associada às histéricas. Então, assim, existe sim. A gente carrega um peso enorme de uma série de coisas que já aconteceram no passado, elas refletem até hoje, sim. É fácil, sim, das pessoas falarem, essa mulher é louca. E termos muito piores, né, gente? Eu vou falar aqui, porque aqui a gente pode, né? Mal comida, e tá infeliz. Não tem? É sério. E tem muito. E é fácil a gente brincar com isso. É fácil a gente dar risada dessa piada. É verdade. Fazendo a relação aí até com o filme, não é a intenção desse episódio em si, mas fazendo a relação até com o filme, o quanto isso é danoso para a sociedade como um todo. Quer dizer, quando um grupo de pessoas decide não acreditar em algo, o quanto se perde de possibilidade de solução de problemas, justamente porque, de repente, às vezes até algumas pessoas poderosas, como é o caso do filme, que decidiram não acreditar no cometa, né? Ou acreditar, mas não levar a sério. E aí, nesse caso aqui, o cometa é o gender gap, né? Quando a gente tá falando aqui de a importância de se preocupar com isso, a gente vê, por exemplo, Caleb, que no livro, no It's the Manager, é apontado que o ambiente de trabalho que tem equilíbrio entre gêneros, tem 3 características que o livro aponta. Primeiro, tem maior capacidade de realizar tarefas e atender às necessidades dos clientes. Na média, mulheres são mais engajadas do que homens e líderes mulheres tendem a ter liderados mais engajados que homens. Pessoal, a gente não tá falando isso. Isso que eu tô falando aqui, ou que o livro tá falando, não é porque decidiram falar. Nós decidimos falar aqui que mulher é mais engajada. Não, tem uma pesquisa da Gallup, você faz um corte na pesquisa, analisando só separadamente homens e mulheres, e você chega a uma conclusão. Na ciência, a gente chega a conclusões que às vezes é que a gente não gostaria de chegar. Eu não gostaria de chegar a essa conclusão, mas cheguei, acabou a ciência. Então tá lá, você pode não gostar da conclusão, mas discordar não tem como. E aí, Caleb, como é que você analisa essas informações? Por que as empresas que têm um equilíbrio maior têm essas vantagens? E mais importante ainda, a empresa que tá ouvindo a gente, o empresário que tá ouvindo a gente, e que ouve essas informações e fala, que legal, então eu vou buscar um equilíbrio maior entre gêneros. Qual o primeiro passo? Por onde que começa? Bem, pelas vantagens, eu acho que aqui a gente já tem discutido bastante. Vocês que estão ouvindo a gente, têm visto como a gente tem defendido a importância de ter ambientes diversos por até muitas razões, né? E uma delas é talento. E perspectivas diferentes agregam mais do que todo mundo ter os mesmos pontos cegos. Acho que quando a gente tem a oportunidade, né, de ter mais esse balanço, você consegue dar voz para aqueles que muitas vezes estão quietos, muitas vezes sabem algo que dizer. A gente começa a falar mais sobre segurança psicológica, sobre ambientes saudáveis contra ambientes tóxicos, e eu vejo que, assim, né, me vem à mente aqui uma amiga minha que fala que vocês homens não percebem, mas vocês não perguntam a nossa opinião e a gente vai ficando quieto e não tem como falar, e meio que, sabe, o ambiente do tipo, quando vocês estão falando e outro homem fala, vocês prestam atenção, agora quando a gente fala, parece que vocês desconsideram, e aí, sabe aquela coisa que a gente já teve outro episódio falando sobre viés inconsciente, e eu falando, mas a gente faz isso, ela fala, não, é direto, você não percebe. Vocês estão conversando, quando eu falo, tipo, e passa reto, e vocês continuam discutindo como se a minha opinião não valesse. Eu falo, nossa, que... Sabe assim, e eu acho que quando você tem alguém que pode falar isso, é um ganho tão grande, porque quando a gente não percebe, né? A gente tá tão acostumado, e de novo, né? Pode ter coisa de educação, de cultura, etc., mas não quer dizer que tá certo, não quer dizer que devia ser assim. Nossa, gente, e dói, hein? Esse negócio da sua fala ser atropelada, porque simplesmente ali naquele grupo foi ignorada. Dói. É uma coisa horrível. É que nem tá no grupo de WhatsApp
WhatsApp, né, Vanessa? E ninguém presta atenção no que você tá falando. Eu já notei no passado, hoje, talvez eu até cometa, como o Caleb disse, né, o lance do viés inconsciente, mas eu me policio um pouco mais, porque no passado eu notei que eu mais frequentemente interrompia mulheres falando do que homens. Então, não era questão de prestar ou não atenção, considerar ou não a opinião. Era pior, até talvez. Eu interrompia com mais frequência. Eu interrompo mesmo, é meu jeito, eu sou ansioso, eu quero falar, eu tenho minha ativação alta, mas eu percebi que quando era com mulheres, eu cometia isso mais. Então, desde então, eu tenho me monitorado quando isso se torna consciente, porque quando é inconsciente, aí, obviamente, não dá pra saber e continua acontecendo. E foi por isso que eu comecei dizendo, a pior coisa pra mim é o fato das pessoas não acharem que isso acontece. Porque ela torna consciente e não observa. Aí ela continua achando que não acontece mesmo, porque ela não vê. Exatamente. Bom ponto. Eu perguntei pro Caleb o que fazer, quais os passos. O Caleb já deu uma introduzida aí no que pode ser feito. O que você acrescenta, Van? Você que trabalha, por exemplo, com marketing mais diretamente. Tem alguma coisa do marketing que você acha que pode ser utilizado para ajudar a reduzir essa diferença de gêneros? Difícil. Talvez a comunicação com o mercado de trabalho, por exemplo. Eu parei pra pensar nisso também, mas assim, a gente tem visto, eu vi recentemente uma iniciativa, não vou lembrar o nome da pessoa agora, depois os nossos ouvintes nos comentam pra nós, uma pessoa que abriu uma vaga, divulgou dizendo que queria contratar mulheres pretas só pra essa vaga. Verdade. Né? Acho que foi o Magazine Luiza, não foi? Não, o Magazine Luiza teve um processo seletivo para negros, voltado para negros, mas essa pessoa queria contratar especificamente mulheres pretas. Quem é essa pessoa? É desse podcast aqui. É o caso do Não Inviabilize. É do podcast Não Inviabilize, que eu também escuto do lado ali da Madama Brona, que é a astrologia, que ontem acabou comigo, falando que o Mercúrio tá retrógrado. Fazendo um shameless plug. E realmente o caso foi esse. Ela queria contratar. Acho que a vaga ainda era mais específica. Além de negras, indígenas também era uma vaga. Ela queria contratar a Deia, né? E realmente inclusive invadiram o e-mail dela. Exatamente. O tipo de ataque que a gente presencia por ela estar querendo corrigir, né? Fazer uma reparação histórica. Eu vi uma mensagem dela, assim, ela mesma, tipo, vindo a público para dizer, olha, eu tinha a opção de fazer um processo normal, não especificar que eu queria mulheres pretas ou indígenas e tal. E optar por. Isso. Só que depois eu optaria por elas. Mas se eu fizesse isso, eu não sentia que eu estava sendo honesta, transparente nessa minha comunicação. Então eu estaria enganando pessoas que iam pensar que tinham oportunidade, com tanta gente que está desempregada, as pessoas iriam pensar que tinham a oportunidade, iam mandar o currículo, mas ia ser à toa. Então ela não queria dar essa falsa esperança para ninguém, por isso ela divulgou desde o começo que era assim. E por ela ter sido uma pessoa transparente, que estava lutando contra o tal do gender gap, essa menina foi açoitada na internet, né? Então você fala, pô, é complicado. Eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, os processos seletivos, vir a público, trazer isso, quando as empresas comunicam, falando de marketing, né? Quando a empresa comunica que ela tem isso como objetivo estratégico de ter mais mulheres em cargos de liderança, mulheres em conselho. Quantas posições a gente tem de mulheres em conselho, gente? No mínimo. Então, quando as empresas começam a divulgar isso, elas estão ajudando, sim, é marketing, porque a comunicação da empresa também é marketing. Marketing não é só anúncio para vender, né? Então, quando elas estão comunicando isso, estão ajudando tanto a mudar na empresa, mas também a disseminar para o mercado que isso é uma coisa importante de ser feita. A gente até teve o episódio lá com a Cris Kerr sobre diversidade, inclusão, né? Depois a gente vai deixar o link aí também, onde ela cita uma coisa bem legal de uma sugestão que ela deu para uma cliente, ou uma recomendação que ela deu para uma cliente, que era, ao saber que a gente tem o viés de escolher determinado padrão para vagas, durante um processo seletivo, escolha o oposto disso, né? Então, quer dizer, o que ela disse já entra assim, ó, se tiver como opção, por exemplo, mulher, eu vou contratar mulher. Aí tem aquela história, mas e se não for o mesmo nível de conhecimento ou de capacidade, etc. A Cris coloca uma coisa bem legal também, que é, ainda assim, às vezes vale a pena contratar a mulher, nesse caso, nesse exemplo que eu tô dando, porque talvez, se a diferença não for tão grande assim, talvez essa diferença que eu tô vendo já seja
seja o meu viés inconsciente encontrando justificativa, racionalizando coisas pra dizer, tá vendo, ó, essa faculdade aqui é melhor que essa, como se desse pra julgar de alguma forma, assim, como se a pessoa fosse entrar no site do MEC pra checar as últimas 5 notas do MEC pra cada uma das 2 faculdades. Não vai. Mais uma cena do filme do Campo. Também tem a ver, né? Agora, o que ela diz então às vezes até mesmo quando você acha que a mulher, nesse exemplo que eu tô dando, é um pouco inferior em termos técnicos, digamos, do que um homem, ainda assim vale a pena pra lutar contra vieses inconscientes, contratar a mulher. Então, se for falar de RH, talvez valha a pena fazer um esforço adicional pra contratar minorias, contratar pessoas que sofrem com essa diferença de gênero. E uma outra coisa que eu quero colocar aqui, que eu já falei num outro episódio, que a gente falou de gender gap também, eu sou homem. Então, se alguém deveria estar preocupado, se houvesse a possibilidade de que os homens fossem prejudicados com esse tipo de atitude, seria eu não estaria aqui falando. Mas a verdade é, o homem não vai perder a vaga, ele não vai perder o emprego. O que vai acontecer é um equilíbrio um pouco maior apenas, porque as diferenças são tão grandes que quando você começa a colocar esse tipo de possibilidade de equilíbrio, as coisas tendem simplesmente na melhor das hipóteses, equilibrar. Eu acho que nem isso num curto prazo. É muito longe até equilibrar, né? É muito longe até equilibrar. Tá tão longe que nem equilibrar vai. Então, eu tô dizendo isso pelo seguinte, eu tento sempre enxergar a empatia nas situações. Então, eu fico imaginando assim, será que não tem gente que ouve esse tipo de mensagem e pensa assim, mas aí, e aí eu? Como é que eu vou fazer? Eu sou homem, branco, hétero, como é que eu vou fazer pra arrumar? Não vou ter emprego? Não é isso que a gente tá dizendo. O que a gente tá dizendo a diferença é tão grande que na melhor das melhores das hipóteses vai só equilibrar, mas nem isso vai acontecer, pelo menos enquanto você estiver vivo. E aí, Raul, a gente tá falando sobre o que fazer pra começar a equilibrar esse gap. O que mais que dá pra adicionar aí pra tua visão de um mundo um pouco maior que o nosso? Mas onde? A gente mora no mesmo mundo. México, Estados Unidos. Cara, eu não vou assim, cara, aqui, se no Brasil, em que essas discussões acontecem, em que essas discussões já estão num momento até avançar, imagina aqui, que o Brasil está há 1000 anos luz na frente daqui, tá? Caramba. Se você tem o aplicativo do banco e você troca países desse aplicativo do banco, não preciso falar o nome do banco, você vê já ali a diferença, né? Não só de gap, de gender gap, mas assim, racial, né? Do tipo... É mesmo? O que você nota, assim, mais? Assim, já de cara, no Brasil, é uma mulher negra linda, sabe? É maravilhosa. Você troca pro daqui, já é uma branca, com cabelo liso, escorrido pra cá. Nem compara o país daqui, tá? Porque aqui o pessoal também é cinnamon skin, sabe? Então, ninguém quer branco, sabe? Então já começa por aí. Aí a gente tá tocando mais na parte racial do que de gênero. Mas quando avança, né, um pouquinho, eu que tive a oportunidade de morar, eu acho que, olha, os 4 países que eu morei, né? Portugal, Índia, Brasil e México, nós temos severos casos de desrespeito contra as mulheres. Assim, os 4 países podem ser extremamente highlighted, né? Tipo, destacados nesse tipo de coisa. Tanto aqui por altíssimos índices de feminicídio. A Índia também tem uma história clássica de uma menina que foi estuprada no ônibus. Eu não vou contar a história aqui, que é uma história bem sangrenta. Portugal também é um país super, assim, xenofóbico também, mas principalmente contra as mulheres brasileiras, porque elas iam pra lá. Existia esse dito de que as mulheres estavam indo pra Portugal pra roubar os maridos das portuguesas, então... mas mais porque as mulheres eram muito marginalizadas lá, então elas realmente acabavam ficando... Seus trabalhos da manicure, cabeleireira, e muitas às vezes terminavam realmente na prostituição. E assim, no Brasil tá aí esse espetáculo que tá. Eu, assim, até ultimamente eu tenho pouca crença, assim, no Brasil, mas por experiências pessoais, que não vem ao caso, mas enfim, realmente, e quando a gente olha pra corporação, isso acontece bastante. Nossa, assim, gente, ela conseguiu muito por ser mulher, mas ao mesmo tempo que eu via muito na Índia, era realmente um empoderamento muito grande das mulheres, mesmo há 7 anos atrás, quando eu morava lá, já existiam indícios de que eles queriam levar elas mais pra frente, sabe? Assim, isso era muito bonito de ver, né? Elas saem assim, na Forbes, em tudo, em cargos, na empresa que eu trabalhava, também, eles procuravam colocar as mulheres nos cargos bem interessantes, assim, bem de destaque, e quando elas se moviam de empresa em empresa, sempre tinha menções, assim, e por serem países, assim, com esse teor de machismo, xenofobia, criminalidade e feminicídio altíssimos, são coisas que precisam ser extremamente celebradas, né? Então, que precisam ser notadas. Então, ainda mais eu
vejo isso com muita sensibilidade, porque eu sou uma pessoa da comunidade LGBT também, que é também marginalizada, fetichizada, scrutinized. Então, assim, então é até dentro da própria comunidade também. Então a gente olha isso com outros olhos, né? Então dicas é assim, realmente promover esse tipo de cultura, promover isso dentro das organizações. Acho que das organizações. Legal. Acho que eu tô sendo redundante com o que todo mundo falou, mas é que não tem como. Não, mas é legal para reforçar. Você tem que realmente promover isso, promover uma cartilha. Tipo, eu tenho clientes que fizeram toda uma cartilha de diversidade e inclusão, que incluem, obviamente, mulheres, que incluem metas, né? Realmente precisamos de ter metas, né? Porque ultimamente, assim, até índices de ESG são medidos por esse tipo de coisa. É governança, é a parte de você ser representante da sua empresa. Então, é preciso medir isso, né? De alguma forma. Colocar isso como um objetivo, colocar isso como uma estratégia, talvez, de marca empregadora, né? Então, é super importante. Meus clientes mais bem-sucedidos, além de investir em engajamento, utilizam não só o engajamento, mas essas estratégias de diversidade e inclusão como estratégias de marca empregadora. Isso, para mim, faz toda a diferença. Muito legal. A gente está no começo do ano. Tem muita empresa, assim, mexendo ainda com essa coisa de planejamento, de definição de objetivos. Mais tradicional a gente fazer isso no final do ano anterior, mas, né, ainda tem gente mexendo com isso. Puxa, por que não colocar esse tipo de meta para a empresa, para ela começar a trabalhar, pelo menos começar, dá para começar por algum trabalho de conscientização e depois ir colocando como meta mesmo, para ter mais mulheres em cargos de liderança, começar a desenvolver, mostrar para essas mulheres que existem essas possibilidades, porque a gente sempre vê muito assim no mercado de trabalho, e aí não é só com mulher, não é só falando desse assunto, é mais geral, os empresários, os gestores dizendo assim, as pessoas não têm interesse, não querem se desenvolver, mas muitas vezes essas pessoas elas não tiveram nem a formação na cabeça delas de que tem uma visão, de que tem um futuro, de que elas podem que há possibilidade. De que existe a possibilidade. Então, a gente tem que dar um passo atrás e mostrar para essas pessoas, existe uma possibilidade lá na frente e você pode estar lá, e o que você precisaria ou poderia fazer é isso, e eu poderia te ajudar assim, assim, assado. Então, acho que talvez, quem sabe, começar a falar sobre isso, né? Eu quero colocar duas coisas aqui que me vieram à mente enquanto vocês falavam. A primeira, no âmbito mais corporativo mesmo, é que tem uma coisa que tem me incomodado muito há algum tempo, e uma hora eu vou ter que começar a falar sobre isso. Eu já comentei disso em algum episódio quando eu citei o livro A Quinta Disciplina. No livro A Quinta Disciplina, o Peter Senge fala num dado momento que se as empresas não investissem tanta energia em politicagem, a produtividade seria maior, sabe? E eu tenho refletido muito sobre essa história que existe em algumas empresas de que você não tem uma liberdade total para tratar de determinados assuntos, de que se você questionar determinadas coisas, sabe aquela história de, olha pessoal, pode falar o que vocês quiserem, e aí quem fala o que pensa acaba sendo prejudicado, então... Toma na cabeça. Toma na cabeça. Ela tem uma mãozinha levantando, que eu não vou dizer... Esse ponto que eu quero trazer, esse primeiro ponto é, se você tá ouvindo a gente, tem um cargo de direção, de liderança na sua empresa, talvez um caminho simples e um pequeno passo seja estar aberto a esse tipo de feedback. Estar aberto às pessoas dizerem, olha, eu não me sinto alguém que pode ter uma oportunidade aqui dentro da empresa, eu acho que a nossa empresa tá focando muito desenvolvimento num certo grupo de pessoas. Eu acho que promover essa discussão dentro das empresas, eu acho que é um primeiro passo, mas para isso você tem que estar aberto, tem que estar todo mundo aberto a ouvir. E a ouvir o que a pessoa tiver a fim de dizer. É óbvio que dá para trabalhar o fato de que você pode ajudar que as pessoas digam o que elas quiserem com educação, com respeito, etc. Mas você tem que estar aberto a receber os feedbacks. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui é, comece em casa. Eu não vou fazer isso agora, aqui, mas eu tenho certeza que se eu chamar minha filha, talvez até meu filho também, mas principalmente a minha filha aqui, pela idade, e eu colocar o fone no ouvido dela, e vocês falarem pra ela assim, Giovana, faz um favor pra mim, me traz o teu lápis de cor de pele. Ela vai falar pra vocês, qual pele? Que legal. Porque desde pequena, quando ela chegava da escola e a professora falava pra ela, olha só, a professora falava pra ela, né, da creche, sei lá, olha, pinta esse desenho aqui e pinta a cor de pele. Eu falava pra ela, filha, mas todas as cores aqui da sua caixa são cores de pele, depende de pele de quem. E ela tem um amiguinho, que é o Bruno, que é um negro, né, super amigo nosso, é negro. E eu falava, por exemplo, o Bruno, a cor de pele é esse lápis aqui. E aí, eles crescem aqui em casa, tanto a Giovana
Giovana quanto o João Pedro, sabendo que cor de pele não existe, né? Existe a cor de pele da Vanessa, a cor de pele do Rodrigo, a cor de pele do Caleb, cada um aqui tem uma cor de pele diferente, né? A cor de pele do Raul, pra não faltar, senão o Raul vai achar que ele não tem cor de pele, mas ele tem. É rosada, no caso. Então rosadinho. Então começa em casa, assim, principalmente quem tem filho, menino, né? A mostrar, a quebrar esse tipo de preconceito, enfim, já na cabeça da criancinha. E aí quando crescer as coisas vão mudando. Então acho que a gente pode agir no presente, com tudo que a gente falou aqui, e começar a agir no futuro já, preparando as crianças para isso. Bom, esse episódio vai ser dividido em 2. A gente vai continuar esse papo na semana que vem, falando sobre gender gap. Tem ainda 3 ou 4 perguntas aqui que eu quero fazer e promover essa discussão, mas como o papo tá muito bom, a gente acabou se estendendo e isso é bom. Então, vocês estão convidados desde já a voltar aqui com a gente, a ouvir o nosso episódio da semana que vem, onde a gente continua nesse assunto. E aproveita para mandar pra gente, né? Manda pra gente aí como é que você vê esse assunto todo, como é que é na sua empresa. A tua empresa já tem algum tipo de ação? Se sim, compartilha com a gente, pode ser útil para todo mundo, de repente, que não tem ideia do que fazer, né? Vamos criar uma comunidade aqui, ó. São centenas e centenas de ouvintes aí que poderiam colaborar dizendo, olha, na minha empresa é assim, é assado. A gente pode criar aqui um episódio só com ideias do que fazer, né? Do que os ouvintes estão fazendo para reduzir essa diferença de gênero. Então, a gente se vê na semana que vem e a gente continua esse assunto lá. Um abraço, tchau, tchau. Abraço, pessoal. Até mais, gente. Muito bom. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.